O que eu vou falar, assim, foi tudo que eu aprendi no curso da professora Olinda, do professor Rafael Falcon, da professora Amanda, que é aluna do professor Rafael. Então, assim, eu vou tentar trazer um pouco do assunto, mesmo que talvez seja mais superficial, não seja com a profundidade desses professores, mas, como eu falei anteriormente, um pontapé para a gente estudar mais concretamente os passos de um letramento concreto. Bom, então, primeiro, gostaria de falar sobre a importância da linguagem na formação da criança, mas na formação do homem como um todo. Essa última semana, quem acompanhou as homilias do Padre Paulo, viu ele falando bastante dessa questão da linguagem. Não sei quem acompanhou dele falando das parábolas de Jesus. Por que Jesus contava parábolas? Por que ele usava de histórias, de narrativas, que envolvesse o imaginário das pessoas? Ele poderia ter falado literalmente das verdades de fé, das coisas elevadas, mas não, ele decidiu usar de parábolas, de linguagem simples, figurada, que desenvolvesse o nosso imaginário, começasse do mais simples, concreto, e depois fosse para o abstrato. Então, o Padre Paulo explicou, e justamente isso, essa formação. Porque a importância de nós estudarmos a linguagem é justamente porque a nossa inteligência funciona assim. Tem São Tomás, quando ele fala dos anjos, ele diz que a inteligência dos anjos ela é intuitiva. Então, por exemplo, se os anjos, como que os anjos se comunicam? Eles não usam de palavras, né? Porque eles não têm nem corpo, né? Não têm os sentidos e tudo mais. Os anjos é como se eles simplesmente se olhassem um para o outro e eles já soubessem o que o outro está pensando, o que o outro quer dizer, a verdade que ele quer transmitir. Então, eles não têm uma comunicação por linguagem. É como se fosse uma telepatia, assim. Eles olham um para o outro e já se comunicam. Que é o que o Padre Paulo falou de inteligência intuitiva dos anjos. Como se eles pudessem ver a verdade e já entender tudo. Não precisam de horas em sala de aula, estudando um assunto, como se eles já conhecessem em um estado de tempo, se fosse possível essa comparação. Então, a formação da linguagem é importante porque a nossa inteligência funciona através da linguagem. A nossa inteligência é descritiva. Nós operamos, raciocinamos, inteligimos e meditamos por meio de frases, por meio de raciocínio através de um texto, por exemplo. Quando nós queremos rezar e meditar, a gente começa com uma oração vocal, se coloca na presença de Deus, faz alguma oração pronta ou uma oração espontânea. Aí nós vamos começar a meditar sem falar. Só que como que a gente medita sem falar? Nós pensamos, só que nós pensamos como? Nós pensamos em palavras na cabeça. Não tem como a gente meditar sem e tentar encontrar verdades mais profundas sem usar de linguagem no pensamento. E essa linguagem, por exemplo, nós, por que nós estamos aqui conversando, falando sobre isso, eu falando algo e os senhores ouvindo? Como que os senhores saberiam o que eu estou pensando? Se eu não falasse, né? Se eu não expressasse por meio de palavras, de linguagem. Não teria como saber. Então, sem a linguagem, nós não conseguiríamos expressar nossas ideias, nossas emoções, nos comunicar, ensinar, né? Um exemplo também de como a linguagem é importante é a própria palavra de Deus, né? Foi deixado o quê? Palavras. Claro, ditas pelo próprio Deus, mas palavras escritas, palavras faladas antes, somente oral e depois escrita, mas é linguagem. Então,
Frisando de novo, é importante estudar a linguagem, porque a nossa inteligência é descritiva. E segundo ponto, tudo que entrar na nossa inteligência tem que passar antes pelos sentidos. Visão, audição, a língua, né? Que é o falar. Então, tem essas duas realidades. A questão de que a linguagem ela é a primeira necessidade da nossa alma e a questão de que tudo que é externo, para entrar na nossa inteligência, tem que passar pelos sentidos. Aí que nós vamos conversar sobre a educação dos olhos, a educação dos ouvidos e por fim, a educação da fala. E o que acontece se nós temos uma má educação da linguagem? Nós temos pouco vocabulário, nós não entendemos o que as palavras realmente significam, nós só usamos elas porque nós ouvimos repetidamente em contextos parecidos. Nós não temos capacidade de interpretação, nós não conseguimos memorizar. A gente não consegue memorizar, a gente não consegue ruminar aquilo, não consegue meditar, porque não tem nada para meditar. Por exemplo, quando nós passamos por alguma dificuldade, instantaneamente, se você tem um salmo, uma passagem, uma palavra de Cristo na cabeça, você já vai meditando aquilo, já vai passando por aquela dificuldade e não se esquece das verdades da fé. Às vezes aparece um problema e a gente se perde em tudo isso porque a gente esquece do que não podia ser esquecido. Das palavras de Cristo, de que nós vivemos, por exemplo, tem uma reflexão que tem naquele livro A Luz Perpétua dos Santos, que fala assim, não se esqueça dessa verdade. Nós vivemos poucos anos na Terra para ganhar a eternidade. Então, se um flagelo te atingir, agradeça. Então, assim, se você tem memorizado isso, quando aparece algum problema, é muito mais fácil de você superar, muito mais simples de você contornar a situação, de você se acalmar, de você rezar. Então, assim, quando nós temos essa deficiência na linguagem, nós não conseguimos nem rezar, comunicar, nem nos entender. É como se a gente vivesse, assim, perdido, não tem a cabeça no lugar, justamente porque não consegue raciocinar. Porque, assim, não é só quem não foi bem alfabetizado, não é só que ele não vai conseguir ler bem e nem falar bem. Isso é verdade, ele não vai conseguir nem falar muito bem, nem ler muito bem. Mas pior do que isso, ele não vai conseguir ouvir muito bem. Então, assim, sem a linguagem, nós perdemos a nossa humanidade. Porque qual que é a nossa diferença entre os animais? Claro, é a nossa racionalidade, a nossa capacidade de nos comunicar. Por exemplo, os animais não conseguem transmitir ideias, conceitos, exprimir sentimentos, nada. Então, sem a linguagem, nós perdemos a nossa essência. Bom, então, quando começar a desenvolver a linguagem da criança, né? Como, quando? Quando é desde que há um princípio de vida. Desde que a criança nasce. Tem um livro muito bom que chama O Livro da Educadora, que tem um trecho que diz assim: a tarefa das mães começa com o primeiro estremecimento de vida. Nunca é pequenino demais o recém-nascido para que as mães se interessem pelos seus primeiros ímpetos, para que seja dirigido o ascensional movimento que o eleva à razão. Então, quando começar a desenvolver a linguagem? Essa capacidade de usar de signos para nós conseguirmos expressar o que pensamos, para que nós conseguimos entender o que nos dizem, para nós conseguirmos raciocinar através
de uma mensagem, inteligir, meditar, descobrir verdades profundas que a primeiro momento são superficiais das palavras. Por exemplo, pega um trecho da Sagrada Escritura. Primeiro momento é superficial, que nós entendemos. Aí nós vamos meditando, meditando, até que vamos atingindo até que nós vamos atingindo, como posso dizer, entendimentos mais profundos, né? E tem uma outra frase também desse mesmo livro, que diz: a palavra é na criança a primeira verdadeira manifestação da vida inteligente. O pensamento que desponta quer exprimir-se. A linguagem é uma das primeiras necessidades da alma. O bebê quer que o compreendam, para o que ele faz vibrar toda a sua energia e até às vezes toda a sua cólera. Ou seja, quando o bebê quer exprimir o que ele está sentindo, o que ele quer, o que ele deseja, ele começa a trabalhar a linguagem. No primeiro momento ele não consegue falar palavras, mas com o passar do tempo ele vai adquirindo essa capacidade. Então, quando começar a desenvolver a linguagem da criança, desde cedo. Desde cedo. E como desenvolver a linguagem da criança? Bom, tem algumas considerações iniciais a respeito de condições físicas, claro, né? Por exemplo, a formação da linguagem é nada mais que a formação do espírito, a formação intelectual. E existem algumas condições físicas para a formação intelectual. Isso é bem assim intuitivo. Por exemplo, como que nós recebemos um conhecimento? É externo. E como que nós introduzimos ele na cabeça, na mente, no espírito? Primeiro tem que passar pelos sentidos, seja pela audição, pela visão ou pela nossa própria língua. Então, a primeira condição física da formação intelectual é o meio em que a criança está inserida. O meio quer dizer, assim, em casa, os amigos, a escola, o ambiente material mesmo que ela vive. No Catecismo da Educação, o padre René fala assim, que a criança nada veja ou ouça de insensato por ser intelectualmente falso, nada de grosseiro ou inconveniente por ser moralmente falso. O espírito, a inteligência, vive de verdade e o erro deforma-o. Então, a primeira condição física para desenvolver a inteligência, desenvolver a linguagem, é justamente o meio que a criança está inserida. Tomar cuidado com o que ela vê, com o que ela ouve. A questão da atitude dos próprios progenitores, dos próprios pais. Então, que ela nada veja ou ouça de insensato por ser intelectualmente falso, nada de grosseiro ou inconveniente por ser moralmente falso. O espírito vive de verdade e o erro deforma. A segunda condição física para desenvolver a inteligência é a questão do cuidado dos órgãos. Claro, se a inteligência, se tudo que nós recebemos do meio externo para entrar na nossa inteligência passa pelos sentidos, os sentidos não funcionam sem os órgãos, os ouvidos, os olhos e a língua. Então, certificar que a criança vê sem que ela enxerga bem, que ela ouve sem esforço e que ela consegue expressar claramente suas ideias, né? Claro, isso é muito intuitivo, né? Mas é que às vezes a criança está com dificuldade e os pais não sabem por quê e depois descobrem que é porque não enxergava direito ou porque não estava ouvindo direito, não escutava de um ouvido, por exemplo. Então, essa é uma condição assim, mais intuitiva. Cuidar dos órgãos em que a criança vai utilizar para a formação literária. Claro, aqui não entra a questão, mas uma criança que não enxerga, ela vai se prejudicar?
Talvez, né? Existem outros caminhos para ensinar. Uma criança que não escuta, existem outros caminhos. Enfim. E a terceira condição para a educação intelectual é a cultura dos sentidos. Então, não basta que ela tenha bons órgãos, não basta que ela escute bem, veja bem, consiga falar. Só isso, ela não vai chegar ao conhecimento das coisas, ela precisa ser bem orientada em como ela vai usar os seus sentidos. Então, o primeiro sentido é a questão dos olhos da criança. Como estimular os olhos da criança? Aqui não é a questão da curiosidade, de tornar a criança curiosa, que ela quer olhar tudo, só que ela olha tudo e não se fixa em nada. É a questão de estimular a criança a olhar com atenção. Por exemplo, quando a criança é pequena ou ela vai crescendo, nomear objetos para ela, mostrar animais, mostrar plantas e nomear tudo isso. Pedir que ela tenha atenção aos ciclos da natureza, por exemplo, aos ciclos da lua, é muito interessante, então todo dia faz a criança olhar, para ela ter atenção, aí de um dia para o outro você pede para ela dizer o que está diferente de ontem, enfim, o ciclo da própria natureza, alguma flor, qualquer coisa que estimule a atenção dela, não necessariamente ela ver muita coisa, mas é que ela aprenda a ver com atenção. Porque, assim, às vezes a criança não fica sentada para escutar 5 minutos, né? Porque é a natureza, é assim. Mas é possível treinar isso, né? E com o olhar também, um olhar atento, em vez de um olhar curioso, né? Porque a curiosidade, ela não é boa. Segundo São Bernardo, a curiosidade ela é o primeiro degrau da soberba. Sabe quando tem alguém conversando perto, duas pessoas conversando perto, meio baixo, e você já quer ir lá saber o que é? Isso é soberba, né? Por exemplo, você quer saber de tudo. Não, então, não é desenvolver a curiosidade, é desenvolver a atenção. Bom, então, o sentido dos olhos é isso. E o padre também diz: a cultura da atenção é o segredo da preparação intelectual. E todos eles falam: a atenção é a mesma coisa que memória. E a memória também é o primeiro degrau da inteligência. E a questão da cultura dos ouvidos. É o que a criança vai escutar. Claro, boas músicas, sim, mas nesse contexto da linguagem é principalmente boas histórias. Ah, quais histórias? Você tem onde tem essa coletânea de histórias? Tem pessoas que fizeram histórias boas para a criança ouvir e tudo mais. Mas é só passar pelo crivo dos pais. Eles leem primeiro uma história. É bom, belo, verdadeiro? Então pode ler para a criança, né? Então, assim, ler o quê? Contar histórias bem escolhidas, para desenvolver a questão da cultura dos ouvidos, contar histórias bem escolhidas. Não necessariamente só história religiosa, pode ser fábula, principalmente poesia e tudo mais. Uma coisa interessante também é que tem algumas histórias que aparecem personagens que têm atitudes ruins, certo? Por exemplo, como é que eu vou ler essa história se tal personagem, uma história infantil, mas tal personagem tem essa atitude ruim? Claro, a história em si é boa, mostra uma moral, mas mostra esse personagem fazendo uma coisa ruim. Será que se eu ler essa história, meu filho vai imitar o que esse personagem ruim fez, tudo mais? Assim, não necessariamente. E provavelmente não. Porque não é que a gente priva as crianças de ver uma atitude ruim que a gente vai privar elas de fazer isso. Por exemplo, qual foi a pior atitude do mundo que já fizeram na história da humanidade? A mais horrenda, a mais cruel. Foi os próprios filhos de Deus crucificados. Então, assim, a criança já tem contato com o que é ruim, ela sabe o que é. Tipo, por exemplo, nós vamos ensinando o que é ruim. Então, não é que nós vamos mostrar
um personagem fez tal coisa ruim que a criança vai imitá-lo. Não é que a gente privando a criança de ver atitudes ruins que a gente vai privá-las de fazer isso. Não, mas se a história tem isso, mas é uma história boa, tem uma moral e tudo mais, você explica, olha, por que tá errado isso que ele fez, que esse personagem fez? Ah, porque não pode fazer isso, isso e isso. Aí depois você pode perguntar, e o que Deus faria com essa pessoa se ela não se arrependesse? O que Deus faria se ela continuasse assim? Então é mais um meio de ensinar. Assim, é que às vezes a gente fica com receio de mostrar uma história, ai, mas essa história é pagã, essa história mostra uma atitude ruim e tudo mais. Mas se os pais viram que é uma história boa e que dá para trabalhar isso, não tem problema. Às vezes acontece isso em relação aos mitos gregos, né? É, claro, vai depender de cada idade. Se a criança é muito pequena, não vai entender nada. Mas para as crianças mais velhas, que já têm um catecismo bem feito, não tem problema ler os mitos gregos, né? Até porque depois, quando ela for mais velha ainda, ela vai estudar os Lusíadas. E os Lusíadas, ele é cristão, mas ele é permeado de símbolos gregos. Bom, então é contar histórias bem escolhidas. Por elas, desenvolverá a sensibilidade, tomará o gosto pelo belo, evitará o que é mau, grosseiro, nocivo ao próximo e respeitoso. E por fim, a cultura da fala. Bom, então cuidar dos olhos é desenvolver a atenção em vez da curiosidade e tudo mais. A questão dos ouvidos, contar boas histórias, e a questão da fala, é sempre falar com a criança de maneira distinta. Ou seja, claro, às vezes a gente brinca com a criança, com o bebê, fala com um jeitinho mais infantil, tudo mais. Mas para desenvolvimento de linguagem, tem que falar com a criança como se ela fosse um pequeno adulto, dizendo assim, querendo que ela comece a entender as palavras cada vez mais elevadas, não ficar falando assim, se referindo à criança com um palavrear muito infantil. Não, conversar normalmente com ela. Aí aqui até diz em relação a quando a criança fala errado, né? Claro, ela fala errado porque ela está aprendendo. Mas aí tem alguns pais que às vezes, olha que bonitinho como que ela fala essa palavra. Daí a criança fala errado, né? Mas assim, não é que isso é errado, mas é que estaríamos, como o padre diz, nós estaríamos perdendo a oportunidade de dar a primeira lição de esforço para ela. Que ela aceitar que ela precisa se corrigir. Ele diz assim: aprendendo cedo a pronunciar como toda a gente e exercitando-se a reformar o seu vocabulário, há de colher o benefício de um esforço útil, e isso será para a criança uma primeira noção de disciplina da vida. Então, assim, ele diz um exemplo que a criança fala totolate em vez de chocolate. Aí os pais ficam assim, olha que bonitinho como ela fala totolate. Aí fica estimulando isso a criança. Aí, não, você tem que dizer, não é assim que fala, é chocolate. Aí a criança repete, totolate. Aí você vai falando para ela que é chocolate até que ela vai desenvolvendo a linguagem, mas assim, sempre estimulá-la a falar correto. Pode usar cada vez mais palavras difíceis, palavras que. Porque o que a criança está fazendo nessa fase? Nada mais que memorizar. Naquele livro da Inger, né? Diz que a criança memoriza 7.000 palavras por dia, mais ou menos. Tem a capacidade, né? De memorizar 7.000 palavras por ano, perdão. Acho que era por ano. 7.000 por ano. Então, nessa fase, o que a gente tem que fazer? Encher a cabeça dela de palavras. Só de palavras infantil, de palavras simples do cotidiano? Não, enfim, de palavras de todos os tipos, né? Então, o que nós conversamos até aqui é como se fosse a preparação para o desenvolvimento da linguagem, né? Preparar os olhos, preparar os ouvidos e preparar a fala. Isso desde o primeiro estremecimento de vida.
É claro, até os 3 anos, até o professor Rafael Falcão mesmo diz assim, a criança ela vai se aproveitar disso? Vai. É que ela vai se aproveitar disso mais ainda com 4, 5, 6. Mas precisa desse caminho todo, desde que ela nasce, é criar na casa esse clima mais elevado, né? É como se fosse o que as pessoas falam de pré-alfabetização, né? A questão de contar histórias, músicas, enfim. Alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender? Ai, ai. Mas, bom, até aqui foi isso. Foi a questão de como a nossa inteligência funciona, uma inteligência descritiva, precisa usar de palavras para poder fazer raciocínios, e a importância do cuidado com a criança, do cuidado físico e também da cultura dos sentidos, do que ela vai ver, do que ela vai ouvir e do que ela vai falar. Aí nós poderíamos entrar na alfabetização na prática, no sentido de que ela é o primeiro caminho na vida dos estudos. É claro, a alfabetização ela não é um fim em si. Por exemplo, a gente não alfabetiza simplesmente para a criança conseguir ler. É como se nós tivéssemos que alfabetizar a criança para dar a ela os mecanismos dela entender o mundo, dela depois conseguir passar para os próximos estudos com facilidade. É a entrada da vida inteligente. E a alfabetização em si, que seria ler as palavras, ela nada é mais do que uma instrução primária de decodificação. Então, não exige da criança muito esforço intelectual para ela aprender a ler. Não para ela aprender a entender o que ler, mas para ela aprender a ler não exige muito esforço intelectual, nem da criança e nem do professor também. Mas o professor, ele precisa saber como funciona. Ele sabendo como funciona a língua, ele vai saber como alfabetizar, seja sem se preocupar estritamente com métodos, né? Bom, então, aprender a ler é o primeiro degrau de toda essa educação da linguagem. Já falamos que a linguagem nos diferencia dos animais, é a nossa capacidade de raciocinar, de meditar, ou seja, nós pensamos por meio de palavras. Não dá para nós meditarmos, fazermos raciocínios no pensamento sem usar as palavras, sem usar frases. E educar a criança, principalmente nessa parte de alfabetizar, não é algo prático, ou seja, o primeiro passo é ler isso, o segundo passo é você ensinar essa letra, o terceiro passo é você pegar ela e ela fazer caligrafia, o quarto passo ela não é isso, né? Não tem isso na educação, ela não é prática. O que precisa? Simplesmente precisa de uma pessoa letrada que vai saber corrigi-la e vai saber conduzi-la. E é claro, né? Essa pessoa letrada pode ser o pai, pode ser a mãe, enfim, o professor. Então não é algo prático e rápido. É como se fosse algo aos poucos, demorado, e que precisa de uma pessoa que tenha duas coisas: atenção pela criança e amor pela criança. Porque amor e paciência é a mesma coisa, né? E também é preciso lembrar que todo conhecimento começa do fácil para o mais difícil. Começa da parte para o todo e do concreto para o abstrato. E isso também vai se fazer na alfabetização. Então, a alfabetização na prática, ela começa com a escolha de um método.
Eu sei que tem as professoras que alfabetizam aqui. Então, a primeira coisa para nos nortear, alfabetizar uma criança, é você escolher o método que você vai querer seguir. Mas, lembrando que o método, ele é apenas um método. Ele é apenas um norteador, né? Onde eu vou começar, quais técnicas eu vou usar, para onde eu quero chegar. É simplesmente isso que o método faz. Ele vai te nortear. Só que ele não pode ser para nós um motivo de algo estagnante, de algo que vai, ai, mas eu não posso fazer isso porque não está no método. Ai, mas, poxa, mas meu filho já sabe as letras. Como que eu vou fazer o método fônico se ele já sabe as letras? Se eu tinha que primeiro ter mostrado o som e agora ele sabe as letras? Tipo assim, o método não pode ser isso. Ele não pode ser algo que nos dê dor de cabeça, que seja algo limitante. Ele é um norteador. Então, nós vamos falar a questão do método fônico e do método silábico, que são os dois métodos mais indicados para alfabetizar. Mas, qual dos métodos você escolher e a criança aprender a ler, ok. Ela vai aprender a ler com esses dois métodos. Tem umas que vão precisar do fônico, tem outras que vão precisar do silábico. Porque tem criança que não entende o fônico, não consegue fônico, mas ela com silábico vai muito bem. E outras do contrário. Então, assim, toda essa educação da linguagem, que é nada mais, nada menos que atingir a verdade das coisas, começa com a alfabetização. Claro, começa com a preparação de tudo, mas concretamente com a alfabetização. E hoje na internet, o que acontece? A gente fala muito do método fônico, né? Que é um método muito bom. Mas o que acaba acontecendo? Acaba, às vezes, denegrindo o silábico, né? Mas o silábico era aquele que alfabetizou os gregos, por exemplo. Os gregos eram alfabetizados pelo método fônico. Lembra naquele livro da Educação na Antiguidade? Como que as crianças eram alfabetizadas lá na Grécia? Primeiro de tudo é conhecer as letras do alfabeto. Elas conheciam todas as letras, alfa, beta, e aí ia até chegar no ômega. E depois que a criança sabia todas as letras, sabia, começava do começo para o final, depois falava do final para o começo, fazia aqueles trocadilhos, né? De pegar, fala a primeira e a última letra, agora fala a segunda e a penúltima. Depois que a criança estava bem nesse exercício só com as letras, com os nomes das letras, ela ia para a tabela de sílabas. Alfa com beta fica tanto. Isso com isso fica, não sei as outras, não sei as. Então, eles iam memorizar as sílabas. Depois, eles iam aprender as palavras. Qualquer palavra, água, qualquer palavra, não. Eles usavam as palavras da Ilíada, né? Os nomes dos heróis, os nomes dos deuses, os nomes das cidades, que tinha na Ilíada e na Odisseia de Homero, para depois eles lerem e tudo mais. Então, o método mais antigo que alfabetizou o Ocidente foi o silábico. Então, assim, a gente não pode, às vezes, denegrir. Porque quando eu comecei a ver, eu falei, nossa, acho que o fônico é o melhor. Mas não é que ele é o melhor, ele é um método apenas, né? Mas, se a gente for ver historicamente, o silábico alfabetizou o Ocidente. Mas, então, o método fônico, ele foi organizado em 1570. Então, assim, é um método relativamente novo, né? 1570, por um gramático inglês chamado John Hart. E o método é basicamente você apresentar primeiro os fones, depois os grafemas. Ou seja, primeiro você apresenta o som da letra sem mostrar para a criança qual que é a forma da letra. Depois que ela já sabe muito bem esse som, aí você diz, olha, esse som representa essa letra. Aí você mostra a letra para a criança. Mas igual eu comentei, ai, mas o meu filho já sabe as letras, eu posso fazer o fônico? Pode, não tem problema. Você vai adaptando, você vai ensinando da sua maneira. Mas o princípio do método fônico é esse, apresentar primeiro os fones e depois os grafemas.
E o princípio, né, do método é formar na criança o que o Carlos Nadalim chama de princípio alfabético. O que seria o princípio alfabético? É a criança ver a letra, ver o grafema, ver a forma da letra e falar o som dela, de todas as letras do alfabeto e de todas as possibilidades, né? Porque, por exemplo, o A não tem som, né? Pode ser A, o X é o que mais tem som, Z, né? O R tem dois sons, o G, G ou J, o C, S ou K. Então, o princípio alfabético é a criança ver as letras e saber os fonemas que ela tem. Isso que é o método fônico. E tem uma outra coisa também, que é a questão do fonema. Fonema é uma coisa e fone é outra. O fonema é algo abstrato que está na mente de cada um de nós. Por isso, como ele é abstrato, está na mente de cada um, ele pode variar. Agora, o fone não. O fone é material, é o som e é fixo. Por exemplo, lá os cariocas, né? Que eles falam o X com som de... o S com som de X, né? Por exemplo, eles falam escola, né? O S com som de X. Então, é porque na mente dos cariocas, o fonema deles tem esse som. Mas o fone, ele sabe que o fone do grafema S é S, depois da vogal, no caso, né? Eles sabem que é S. Se perguntar, eles falam S. Mas como que eles... Mas na vida deles, normalmente, eles falam com som de X, que seria o sotaque, né? As variações... Por que existem as variações de sotaque? Justamente por conta dos fonemas, que são coisas abstratas, são entes da mente. Agora, o fone não. O fone é algo material, é o próprio som, que é fixo. Essa questão é um pouco chata, assim, de entender esse do fone e do fonema. Mas depois a gente fala mais disso. Aí eu não entendia. Poxa, mas como que eu vou falar para a criança o som sem mostrar a letra? É que é muito intuitivo. O método silábico, ele é intuitivo. Por isso que a pessoa que nunca estudou pedagogia nenhuma e ela sabe ler, ela vai pelo método silábico com a criança. Por quê? Porque é o mais intuitivo. A nossa língua, qual que é a unidade básica da nossa língua? É a sílaba, com a vogal sendo o centro. Então, assim, é muito intuitivo que ela primeiro ensine as vogais e depois faça o método silábico. Aí eu falei, poxa, mas como que vai fazer o som antes da letra? A criança vai falar V, a criança nem vai entender o que é V, né? Aí que o cara Nadalim fala, pega um texto, pega uma historinha. E na historinha aparece a palavra vaca. Ou aí às vezes tem até a figura da vaca no livro. Aí você olha esse animalzinho aqui. É a vaca. Você fica falando isso. Aí você fala assim, qual é o primeiro som? Fala assim, som. Não fala de letra. Qual é o primeiro som dessa palavra? Aí a criança vai fazer. Às vezes ela não vai conseguir, né? Porque depois tem até um roteiro para qual letra apresentar primeiro, mas no meio não é regra, né? Apresentar qualquer uma, a criança vai pegando. Aí ela faz, né? Aí você faz, aí você continua a história. Aí de repente aparece na história, aparece a palavra, não sei, animal. É a história de fazenda. Aí você fala, animal. Qual o primeiro som? A ou A, né? As vogais as crianças pegam mais fáceis. Então, assim, esse é o princípio do fônico. É você ficar, através de histórias, de poesia, ou de cartões com imagem, você ficar falando o som das palavras, enfocando na primeira letra delas. Aí depois que você já fez isso com todas as letras e tudo mais, aí você vai mostrando para ela, olha,
essa letrinha aqui, é o V. E assim vai com as letras, né? Assim, é só assim que faz? Não. Esse é um exemplo de atividade, né? Existem várias atividades do fônico. Enfim. Mas o princípio é esse. Primeiro mostra o som da letra, depois que a criança internalizou esse fonema, você mostra o grafema. O grafema é a letra escrita. Bom. Ai, mas como que eu vou ter? Ai, mas parece que eu não tenho segurança, assim, para saber se eu tô fazendo certo, se a criança tá aprendendo certo. Eu tenho receio de ensinar, né? Porque vai que eu tô ensinando errado. Aí a professora Olinda diz assim, que não precisa ter esse receio, né? Qualquer pessoa que sabe ler, sabe ensinar alguém a ler. E se a gente quer ter segurança do que está fazendo, a gente tem que conhecer a estrutura da nossa língua. Por exemplo, conhecer qual é a diferença de uma vogal e de uma consoante. Como que nós produzimos o som, né? Então, começando pelo pulmão, né? O som é produzido pela expiração, o ar saindo. Aí ele vai passar pela cavidade da laringe, depois entra na que eles chamam de cavidade de ressonância. Tem a boca, aí tem o nariz, a língua. Então, o ar, a gente inspira, e na hora que a gente fala, quando o ar sai, aí o ar vai passar por diversos obstáculos. Conforme o obstáculo que ele passa, ele faz um som diferente. Então, é simplesmente ajudar a criança a colocar a língua no lugar certo, a colocar a boca como o jeito que fecha, o jeito que abre. E isso acontece por imitação. Então, se a gente sabe o que é uma vogal, o que é uma consoante, quais são as vogais, quais são as consoantes e como elas funcionam, a gente vai saber quando a criança está lendo certo e vai saber como corrigir se ela troca uma letra por outra, né? Que vai sempre a criança vai trocar. Ela está aprendendo, ela vai trocar o P pelo B, o F pelo V, mas ela não faz trocas aleatórias. Ai, meu filho está trocando o L pelo P. Não, só se ele aprender errado. Mas ele não vai fazer trocas aleatórias. Ele vai fazer trocas entre palavras, entre consoantes dos mesmos grupos, nos mesmos grupos do ponto de articulação, da altura da língua. Então, se a gente sabe quais são as consoantes, as classificações, que tem surdas e sonoras, aí a criança às vezes troca a surda pela sonora, aí você sabe como corrigir. Aí depois a gente adquire uma certa. Bom, eu não sei muita coisa, mas eu sei que tá indo bem. Eu sei que tá indo certo, porque eu sei como funciona. Então, assim, só uma rápida. Uma rápida explicação sobre as consoantes e as vogais. Porque antes de eu estudar, fazer esses estudos, eu não tinha nem ideia do que era uma vogal. Não sei, é o A, o E, o I, o O e o U. Tá certo? Sim, é as vogais, né? Mas por que elas são vogais? Né? O que classifica elas assim e por que é elas que a criança aprende primeiro? Ou será que é só por. Enfim, né? Mas tudo tem uma razão, e tudo tem uma razão lógica. Tudo tem uma razão racional. A língua ela é puramente racional. Então, ensinar também tem que ser racional. Ensinar não pode ser, hoje eu vou ensinar a letra P. Mas a criança ainda não viu as vogais, tudo bem, pode ensinar, né? Ela vai aprender o P. Mas tem um caminho mais racional que vai encaixar melhor na inteligência da criança. Começar pelas vogais, por quê? Vogal é toda letra que sai por expiração, que não tem bloqueio nenhum de língua, de dente ou de boca. Ela sai simplesmente sem bloqueio, sem obstáculo. A gente pode falar A, E, I, O, U, tem o E, o E, o A, AN.
todas as possibilidades de vogais, não tem bloqueio nenhum. É só abrir a boca e fazer o som, né? Por isso que elas são classificadas como vogais. São as únicas letras que não têm obstáculo nenhum de língua, de palato, de dente. Por isso que é ensinado primeiro, porque elas são fáceis de serem pronunciadas. Aí, tem todos esses estudos de vogal e tudo mais, tem essa gramática do Celso Cunha e Lindley Sintra, chama a Nova Gramática do Português Contemporâneo. Tem a versão mais atual dela, mas é melhor comprar as anteriores, tem em estante virtual, às vezes tem em sebo. A Nova Gramática do Português Contemporâneo, tem em PDF também. E aqui, ele vai dizer, então todo professor, toda mãe, todo pai tem que ter uma gramática, porque a gente vai ter que consultar todo o tempo, porque muita coisa nós não memorizamos e tudo mais. Aí só para vocês verem como ele diz o que é uma vogal, é bem interessante, assim. Ele mostra até a boca e tudo mais. Segundo a classificação tradicional, do ponto de vista articulatório, as vogais podem ser consideradas sons formados pela vibração das cordas vocais, que devem estar sempre, que passam pelas cavidades supraláríngeas, que é a boca, que devem estar sempre abertas ou entreabertas à passagem do ar, ou seja, não tem obstáculo. Por isso que é fácil de reproduzir e por isso que nós começamos com as vogais. Aí, claro, tem algumas classificações da altura da língua, quanto mais alta a língua, mais fechado o som, do arredondamento dos lábios, né? Vogal redonda é o O e o U. O, U, O, e as vogais esticadas, né? O A, o I, o E. E tem uma outra classificação, que é da posição da língua. Ela pode ser posterior, anterior ou neutra. Tipo assim, precisa saber tudo isso? Não. Assim, não precisa saber de todas as classificações, de tudo, para alfabetizar. Mas você ganha segurança. Você consegue corrigir coisas que às vezes você ia levar na fono, mas se é uma coisa simples que pode ser corrigido pelo pai ou pelo professor, a gente saberia corrigir, porque tem casos de fono. Tem casos que é simplesmente ensinar para a criança o que ela está trocando errado, falar para ela por que está errado, né? Então, por que começa a alfabetizar pelas vogais? Porque a classificação de vogal é justamente que ela não tem obstrução na passagem do ar, então ela é fácil de ser reproduzida. Por isso que a criança começa a aprender as vogais. Aí, por exemplo, quando eu entendi isso, eu já fiquei mais, entendi uma coisa. Porque eu não entendi, nossa, quando eu fui lá em Maringá ajudar na tutoria, eu falei, meu Deus, por onde eu começo? Com qual letra? Meu Deus, eu não sei. O que eu faço? Mas depois a gente vai aprendendo que não tem uma regra. É simplesmente a gente saber como funciona a língua e você vai sabendo qual apresentar primeiro. Enfim. Então, as vogais é por conta disso. Aí depois entra nas consoantes, né? Vixe, qual que eu vou apresentar primeiro? Qual som, né? Aí que tá. As consoantes também têm classificação. Se vogal é uma letra que o som sai sem obstáculo, consoante é uma letra que o som sai com obstáculo. Aí, nós temos as classificações. Eu vou começar pela bilabial e vai terminar nas velares. Então, ensina crianças bilabiais e depois termina com as velares. É uma regra? Não.
Mas é porque, racionalmente, a língua foi dividida nessas categorias. Então, vai ensinando as categorias, da mais fácil, que é a bilabial, para as mais difíceis. Precisa ser sempre assim? Não. Ele está falando do fônico ainda. Porque o fônico que vai ensinar esse som. O silábico, a gente aprende a memorizar a sílaba. B com A, ba. B com E, B. A criança não está aprendendo que o som do B é B. Primeiro. Ela já está aprendendo que o B com A é ba. Só que tudo isso faz parte da língua, né? Então, tem as consoantes oclusivas. Ai, mas é muito nome. Mas na gramática tem tudo isso, tá tudo certinho. E eu creio que em todas as gramáticas tem. Não só essa, mas outras. Tem todas essas classificações. Depois, para estudar melhor, para fazer, tem até uma tabela. Então, mas é mais para nós conhecermos e entender algumas coisas. Então, tem as oclusivas e tem as constritivas. As oclusivas são as vogais em que a boca fecha totalmente a passagem do ar. E quando a boca solta um som, quando a boca abre, é que o som sai. E as constritivas é quando o ar sai por pequenas fissuras da boca. A primeira é as bilabiais. Bilabiais, ou seja, quando os lábios se fecham. Que é a letra P, a letra B e a letra M. Qual que é o som da letra P? P. P. A boca, os lábios encostam. Eu tô saindo ar, ó. P. Mas o ar só sai a hora que abre. Então é um obstáculo total do ar. P. E o B também. B. E o M também. Só que o M é nasal. O palato mole desce e o ar vai para o nariz, né? Então fica. Mas perceberam que todas essas três consoantes têm o mesmo ponto de articulação, que é os dois lábios? P, B e o Às vezes a criança vai confundir o quê? O som do P com o som do B. Por quê? É aleatório? Não, é porque os dois são formados com a mesma articulação. P e o B. Mas qual que é a diferença do P e do B? Um é sonoro e um é surdo, no sentido de vibrar a corda vocal. Se vibra a corda vocal é sonoro, se não vibra é surdo. Aí tem o exercício assim, pode pôr a mão no ouvido, assim, podem pôr mão no ouvido assim, ó, tampando o ouvido. Não vou falar qual que é surdo ou que é sonoro, porque acho que vocês já sabem, mas faz o som primeiro do P. P, P, P. Agora faz o som do B. B. Qual que vibrou a corda vocal? O P ou o B? O B. Então, o B é o sonoro e o P é surdo. Aí a criança às vezes ela vai trocar esses dois. Aí o que você faz esse exercício? Não, olha só, o B de boneca, ele vibra. Ó, põe a mão no ouvido. Aí você faz com a criança. B. Aí ela vai entender a diferença um do outro. E o M já é nasal, já é mais tranquilo. Aí a gente já fica um pouco mais tranquilo agora, né? Agora já sei o que eu faço se a criança estiver trocando, eu já sei por quê. Porque um é sonoro, um é surdo, então... Porque os dois são bilabiais. A criança, às vezes... B, P é muito parecido, né? B, P. Então, eu já tô mais tranquila agora. Eu ficava assim. Aí, então essas são as bilabiais, porque os dois lábios se encostam. Aí tem as labiodentais. Os nomes também são bem intuitivos. Lábio dental. Um lábio vai encostar no dente. O lábio de baixo vai encostar no dente. Na parte de trás, né? Aqui. É a letra F e a letra V. O som da letra F. E o som da letra V. O jeito que faz é o mesmo, né? Ou seja, elas são chamadas de fricativas. Por quê?
é como se o som passasse por uma fenda muito estreita. É uma fenda muito estreita, né? Ó. Então ela não é oclusiva. Tem tem bloqueio total? Não, tem bloqueio parcial, constritiva, fricativa, porque o ar passa por uma fenda muito estreita. É o som do F e do V. Também, um é surdo e um é sonoro. Por isso que a criança fica trocando V pelo F. Por quê? É feito do mesmo jeito. Só que tem um que é surdo. Qual que é o surdo? O F e o V é sonoro. Aí você já fica mais tranquila. Eu já sei mais duas letras. Porque eu ficava assim, não sei o que eu vou apresentar primeiro. E se a criança não entender, né? Mas depois você vai aprendendo que tem uma razão de tudo, aí você já fica mais. Então, já vimos as bilabiais, lábio com lábio, as linguodentais, as labiodentais, que é o lábio inferior com dente, e tem a linguodental. Língua com dente, que é quando a língua vai encostar na parte de trás dos dentes, que é o T, o D, o S, o som de S, né? E o som de Z. É porque o som de S pode ser feito com cedilha, pode ser feito com isso, com o C também tem som de S. E o Z pode ser feito com o X, pode ser feito com o Z, pode ser feito com o S também. Então é o som do do T. A língua, a ponta da língua encosta atrás dos dentes. Por isso que é língua dental. E o D, e o D. Por isso que a criança confunde o T com o D. Porque os dois são linguodentais oclusivas. Ou seja, se eu não soltar a boca, não vai fazer o som do T, né? Você prepara a posição, mas se você não soltar a boca, não sai o som. Porque é oclusiva, tem passagem total, tem fechamento total. E o D também, se você prepara a boca para fazer o som do D, mas se você não soltar a boca, não vai sair o som. Porque é oclusiva, ou seja, fecha totalmente a passagem. Por isso que a criança vai trocar os dois, porque se faz do mesmo formato, ó. D, T. Só que tem um que é surdo e um que é sonoro. Aí você tampa o ouvido e faz de novo. D, T. O sonoro é o D. Aí tem outras duas consoantes que também são linguodentais, porque a língua também encosta no dente. Só que não tem obstrução total do ar, que é o som do S e o som do Z. Um é surdo, o outro é sonoro. Por isso que a criança mesmo vai ficar trocando esses sons. Mas daí você já sabe como corrigir as coisas. Aí tem as alveolares, que é o som do L, o som do R fraco e o som do N. Alveolares é a língua encostar nos alvéolos. Põe a língua assim no céu da boca. Um pouquinho antes do céu da boca vai ter como se fossem umas veias assim, uns risquinhos. É os alvéolos. Alveolares, a língua encosta nos alvéolos. É o som do L. O L é um som lateral, que chama. Porque o ar sai pelas laterais, né? O som do R fraco, que é chama vibrantes. Justamente, a ponta da língua está nos alvéolos, só que ele faz vibrar a língua. E o som do N. Todas essas letras têm o mesmo ponto de articulação, que é ponta da língua nos alvéolos. A criança pode confundir? Talvez, né? É mais difícil porque elas têm o mesmo ponto de articulação, mas uma é lateral, uma é vibrante, e a outra é nasal. É mais difícil um pouco de confundir porque elas estão em grupos diferentes, mesmo que numa mesma classificação, só que em grupos diferentes. E tem as palatais, que é a língua já um pouco mais, encostando mais para trás ainda no céu da boca.
que é o som do sh. Pode ser X, pode ser CH. O som J, J, que pode ser G ou J. E o som do LH, que é o LH. E tem um outro que eu esqueci. Mas, e como que eu vou saber qual é o som de cada letra? Na gramática também tem. Tem o alfabeto sonoro, que é assim, ó, é entre colchete. Esse aqui, por exemplo, é qual? Tá certo. É, do LH e do NH. Todas essas são palatais. A língua encosta no céu da boca, que é o sh, j, l, do fronha. Fronha, né? É os do NH. Fronha. Também é difícil de confundir, mas porque mesmo ambas sendo palatais, o sh e o j fricativa. Ela pode confundir o sh e o j, porque elas têm o mesmo ponto de articulação, só que uma é surdo e uma é sonora. O l do LH é lateral, igual o L. L e o L. O som sai pelos lados. E o NH, junto com o M e com o N, é nasal, porque vai para o nariz. O som vai para o nariz. E por último, tem as consoantes velares, que a parte de trás da língua, ela vai encostar lá na parte de trás do palato mole, que é... Se a gente pôr a língua no máximo até o céu da boca, se a gente colocar ela mais para trás, chegando na garganta, vai estar meio mole em cima. Não fica mole depois? Lá para trás? Aí a língua, o final da língua vai encostar lá nessa parte mole, que é o som do k, 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 e o som do g, g, g. Pode confundir o k e o g, porque eles são feitos da mesma maneira, né? O k pode ser o c, pode ser o q, e o g pode ser o g e o gu. E por fim, tem a velar vibrante, que é o R forte, que vai vibrar, não sei se eu vou conseguir fazer, não, mas vai vibrar o palato mole, que é o R forte e o R do começo de palavra. Do rato, rolha. Você vibra o quê? O palato mole, lá no fundo, né? Então, assim, precisa saber disso tudo? Não necessariamente, mas isso tudo nos dá confiança, segurança, pra gente saber o que nós estamos fazendo. É claro, é muito nome, é muita classificação, mas depois a gente vai pegando, assim, a lógica da coisa, né? Porque, por exemplo, os nomes são bem lógicos, bilabiais, lingudentais, labiodentais, alveolar, palatais, velares. Os nomes são bem lógicos, a gente tem que acabar decorando as classificações, mas isso nos dá uma segurança. Não sei se eu consegui passar isso, mas depois que eu aprendi isso, eu falei assim, nossa, eu acho que tô mais tranquilo. Porque a primeira coisa, nossa, eu peguei uma vez, eu vou pegar uma sequência de letras, porque o professor Carlos Nadalim deu uma sequência, ó, começa com essa, o A, depois com essa, o E, depois o E, I, O, U, aí depois você vai pro, ele começa com a letra V, se eu não me engano. V. Mas você pode começar com B também, seguindo essa ordem lógica da língua. Enfim,
Aí eu ficava muito presa a isso. Ai, qual letra que eu começo? Vou começar com B, vou começar com V. Meu Deus, não sei. Aí, em vez de me preocupar com coisas mais importantes, por exemplo, escolher um bom texto, tudo mais, eu ficava preocupada com qual letra primeiro que eu ia passar. Mas depois que você entende, e querendo ou não, não importa a ordem que você for ensinar. Você pode. Às vezes a criança gosta muito de, sei lá, de cavalo, né? As crianças gostam muito de cavalo, ela ama cavalo, então começa com C, com o som do C, por que não? Entende? Aí talvez ela vai até se animar. Ou ela, então assim, não tem uma regra fixa. Nada tem regra fixa, né? Se nem a nossa religião é regra fixa, no sentido de é isso e pronto, é sempre assim e pronto, é sempre princípios. Aqui também é princípios. É assim, ó. O P é consoante, oclusiva, bilabial por causa disso e disso e disso. O som é assim que faz. Aí você já vai saber ensinar para a criança. E se ela confundir com o B, você sabe por quê? Porque o B e o P são oclusivas bilabiais, só que uma é surda e outra é sonora. Aí você faz esse exercício da criança pôr a mão, da criança pôr a mão aqui. Então já fica mais tranquilo, né? E essa é a primeira etapa, mas assim, é que não tem como não passar por isso, né? E é gostoso às vezes você ver a criança lendo, ela lê assim, só mente. Mas poxa vida, ela só fez isso. Mas é uma delícia isso, porque ela tá caminhando na inteligência. E assim funciona, né? Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o professor, pode ser um adulto confiado, pode ser qualquer pessoa. Desde que tenha atenção, porque às vezes a criança não vai entender tal letra, aí ela não vai conseguir avançar na palavra. Aí já vai ficar nervoso, meu Deus, eu já expliquei 1 milhão de vezes, ela não entende. Então, assim, primeira coisa tem que ter paciência e o amor. E a atenção, porque às vezes a criança está com uma dificuldade, mas a gente não está prestando atenção, né? Então, assim, a gente tem que saber olhar para o aluno e ver quais são as dificuldades dele, saber apontar na hora. Olha, esse menino, ele tem isso, isso, isso de dificuldade. Essa menina tem isso, isso, isso. Né? Porque isso é o mais difícil. Essa é o mais difícil, ter atenção. Porque às vezes a gente é tão... Principalmente eu, quando dava aula lá em Maringá, eu era tão preocupada com tudo para saber se a criança estava bem. Meu Deus, o que eu vou dar agora? Nossa, o que eu vou falar agora? Nossa, será que está indo bem? Aí eu não prestava atenção direito na criança. Aí a professora que me auxiliava lá, a professora Luísa, falava: olha, a senhora tem que prestar atenção nela. E como que é? É você gastar tempo observando. Isso é muito difícil. Porque, querendo ou não, você vai encontrar coisa que ela não sabe, que você vai ter que explicar tudo de novo, que você às vezes está com medo de que, ai meu Deus, eu não fiz certo agora. Então, assim, é atenção e paciência, e sabendo como funciona a língua, a gente já fica mais tranquilo. Aí, qual que é a próxima fase? Bom, isso no fônico, mas podia ser no silábico. No silábico, no fônico, a gente começa pela letra ou pelo som? Pelo som. E no silábico, a gente começa pelo alfabeto, pela letra. Mas os dois depois vão para a mesma etapa, a etapa silábica. Então, agora que a criança sabe todos os sons das consoantes, na maioria das vezes você vai falar assim, daí você vai fazer exercício, você mostra a palavra bola. Ela vai ler assim, B-O-I-A. Ela está lendo fonicamente certinho, mas não silabicamente, né, como fala. Aí, às vezes, as crianças do fônico, sozinha você fala B com O, fica, ela vai falar B-O. I com A, fica I-A. Às vezes, se você não falar o princípio da junção da vogal com a consoante, ela não vai, às vezes, na maioria das vezes, ela não vai chegar sozinha. Pode, como não pode. Então, tanto o fônico quanto o silábico, eles caem na silábica.
Porque você vai falar, olha, B com O, bó. O que é bó? É a sílaba. Então, tipo assim, os dois vão cair na sílaba. Mas, por isso que não importa o método em si. É que o método nos norteia, né? Seja o silábico, seja o fônico. Ambos são bons. O fônico é bom porque ele ajuda a criança a ter menos erros depois. Mas os dois chegam no mesmo lugar. Então, depois que ela sabe o som, você fala B com O, fica bó. Aí você, então assim, caiu no mesmo sílaba, mas é isso mesmo, vai cair na sílaba. B com E fica B. B com I fica bi. Aí você faz até assim, ó, né? Pra ela entender que tem uma cadência. Aí depois que ela sabe bem as sílabas, é que daí o que acontece? A gente, às vezes eu ficava apressada e falava assim, ele já sabe ler isso aqui. Ele já sabe fazer o B com O e o L com A, então vamos ler bola. Aí entende assim, então daí, então agora vamos ler borboleta. E borboleta tem outra questão, que tem a questão do or, né, que é a vogal e depois a consoante já é mais difícil. Aí a gente fica assim apressado, quer fazer a criança ler tudo. Aí o que acontece? Ela não consegue ler, aí a gente já fica frustrado. E às vezes dá uma bronca na criança. Mas você não tá entendendo. Então, assim, é sempre bom ir com calma. Viu que ela tá indo bem em todas as sílabas? Tem aquele silabário, né? Ba, bebi, bobu. Isso. Ba, bebi, bobubão. Cá, ceci, cocucão. Aí que vai entrando. Aí, conforme já vai avançando, vai aparecendo dificuldades. Por exemplo, cá, ceci, cocu. Poxa vida, a criança vai ler cá, que, ki, cocu. Aí, não, mas você ensina que o E, o C com E, não fica igual K. Fica C, si, cocu. Aí ela vai memorizar isso. Posso fazer uma questão da memorização? memorização. Quando você disse assim a respeito da escolha de uma história, de repente, para começar, né? É muito interessante pegar algumas palavras-chave, por exemplo. Uma música, igual tem uma professora lá na escola que trabalha boneca de lata. Então, trabalha primeiro todas as vogais, né? E os sons dessas consoantes que compõem as palavras boneca, B, lata. Porque a partir dessas sílabas, junto com as vogais, dá-se uma infinidade de formação de palavras. E trabalhar muito bem essas sílabas e essa formação com as vogais. A partir daí, a criança começa a entender todo o processo. Depois que ela entende o silabário, depois que apresenta o silabário dela, ela vai embora. Né? Quando eu falei pronto, né? Pronto. Então, essa questão de colocar, por exemplo, você falou a bola. Eu queria que lesse borboleta, né? Então, pega a palavra bola e trabalha, por exemplo, boi, né? Boa, oi. Então, vai fazendo toda aquela junção com as vogais, né? Só para Não, mas é isso mesmo. E o bom do método é isso, ele vai nos dando um norte. E tem a questão também, por exemplo, de mostrar. Primeiro começa mostrando consoante e vogal. B com A, ba. Depois, que a criança sabe todo esse silabário mais simples, ba, bebi, bobu, até nos ases e azul, né? Aí mostra consoante, consoante e vogal, que vai ser os encontros consonantais. Bra, bre, bri, bro, bru, pra, pre, pri, pro, pru, tra, tre, tri, tro, tru. O consoante com L, né? Clá, clá, blá. Porque, assim, é mais difícil, né? Digamos assim, é mais fácil fazer consoante vogal do que consoante vogal. Mas assim, como é interessante, quando eles aprendem o som, eles não têm tanta dificuldade de pegar as dificuldades em si. Isso, Porque eu vejo assim, que as meninas, né? Pegou lá o som, ela
repetindo, assim, acho que faz, né? Eles Aí fazem quando isso. a Maria Antônia já pegou, né? Quando a Maria Antônia às vezes erra alguma, ela fica, não, Antônia, não é assim. Isso. Ó, É ela justamente fica assim, isso. passando na minha vida. Aí, como é importante também, depois que aprende o som também, entrar a parte da memorização do Isso. silabar. Então, tá, aprender o silabar simples. Aí, quando vai para as dificuldades, como elas aprenderam o som, ficou assim bem mais tranquilo assim, a Isso. relação das dificuldades. Porque quando a gente fala de dificuldades, a gente fala, meu Deus, como assim não é isso, né? Hoje, assim, uma atividade prática, né? Já para começar, vamos dizer assim. O silabar ele pode ser apresentado desde o início, com as vogais, pode até acrescentar o ão, né, como você falou, e as consoantes. Aí vamos supor o exemplo que você colocou aí da palavra bola. Então vai lá e já coloca a sílaba. A criança aprendeu a palavra bola, aí já mostra o lugar da casinha dele, né? Isso. O e o lá. Aí ele automaticamente ele já vai observando e incluindo que ali as outras letras também vão compor todo aquele quadro desse trabalho, né? E essa questão do R intrometido, né? Nós usamos o termo R intrometido, bem esse hábito de falar, né? A criança fala assim, como se escreve prato? Ato. O que você escreveu, né? Ato. Mas pra, que somzinho tem aí intrometido? Ah, é o R, né, tia? Aí prato, para, né? Então fica bem, Isso. depois que entende o som é fácil trabalhar aí essas questões das sílabas complexas, né? A questão do método fônico, o bom é isso. Ele dá para a criança mecanismos dela sentir menos dificuldade. Por exemplo, o T e o L. Na hora ela já vai falar T, I. É já mais fácil para ela pegar. Mas, e também essa questão que você falou interessante, que a criança ela sempre vai ressilabificar as palavras no começo, né? Igual o prato vira pato, né? Ela trouxe para a sílaba simples, mas era uma sílaba complexa. Depois tem a questão de mostrar consoante, vogal, consoante. Por exemplo, CAS. C-A-S. Consoante, vogal, consoante. Par. P-A-R. Consoante, vogal, consoante. E depois apresentar consoante, vogal, vogal. Engasgou. G-O-U. Gol. Precisa ser sempre assim? Não. Não precisa seguir sempre consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal, vogal. Não precisa sempre ser essa ordem, né? Mas é que elas são mais difíceis do que só consoante e vogal. Então começa consoante e vogal, depois vai para essas sílabas pesadas, ou chamam sílabas pesadas, ou complexas, né? Mas é bem isso que a Lúcia e a Josi falaram. Depois que prende o som e vai para o silabário e começa a entender toda a lógica, é rápido mesmo. Mas quando a criança entende, quando ela lê, por exemplo, a palavra pato, ela já tem condição de entender que tem a sílaba, que ali na sílaba tem o R intrometido. Porque ela já sabe ler pato, com as sílabas simples, né? Isso. Aí você pede para ela ler novamente. O que você escreveu? Pato. Mas que tipo de luz? O que eu pedi para você escrever? Aí ela já vai Isso. É muito lindo, né? Um processo muito lindo. Eu vou mais além. Quando a criança aprende pelo método fônico, ela tem também uma facilidade de aprender as línguas estrangeiras. Porque a grafia, né, ela é muito diferente. Em compensação, o fone tem muitas participações. Isso, temos possibilidades. Tem muitas possibilidades. Então, a facilidade da criança de aprender algumas línguas estrangeiras ela é muito maior por conta do som. Sim. Porque o poema na língua estrangeira ele é bem marcado, né? Isso. Quando ele não é bem trabalhado na língua materna, ele não consegue trazer para a língua estrangeira. Como, por exemplo, o som do PH. E como a gente não marca tão bem assim, talvez na formação, lá na língua estrangeira existe um esforço maior para que esse PH saia. E é bem interessante.
É interessante assim ver quando as crianças são alfabetizadas pelo método fônico em inglês, por exemplo. Aí é que em inglês os grafemas têm outros fonemas, né? Por exemplo, o fonema do G em inglês não é G ou J. Pode ter outras possibilidades, né? Mas é justamente isso. Mas tem essa questão da facilidade do fonético. Mas, seja pelo fônico ou pelo silábico, vai aprender? Vai. Tem a vantagem do fônico, que foi desenvolvido justamente por isso. Porque faz a criança perceber uma etapa, eu não estou com papel, mas é uma etapa intrassilábica, que eles chamam. Faz a criança perceber uma realidade intrassilábica que não tem no silábico, ou seja, que é o som só da letra. Facilita muito. Porém, seja a criança pelo fônico, seja a criança pelo silábico, precisa agora de um segundo passo. Ambas vão chegar na questão de decodificar. Ambas vão decodificar. Por exemplo, eu fui alfabetizada no fônico. Fônico não, silábico. Mas eu aprendi a ler. O fônico também é legal, porque dá para trabalhar muita questão de poesia. O final das palavras, as rimas, tudo mais. Mas assim, se eu escolher, cada um, por exemplo, eu vou alfabetizar meu filho. Qual método eu vou escolher? Você vai escolher, você vai pôr os critérios que você deseja, como você quer fazer, a dificuldade da criança, você vai escolher um método. Seja o fônico ou silábico, que você escolher, tem as vantagens do fônico, tem as vantagens do silábico para as crianças que têm essa dificuldade intrassilábica. Tem essa vantagem também. Mas qual escolher, a criança vai ler. Tem uns métodos que são analíticos. Começa pela palavra primeiro, que seria o global, né? Primeiro mostra a palavra inteira. É ruim, mas tem pessoa que se alfabetiza assim. O professor Rafael Falcão fala, olha, às vezes até pelo global a pessoa vai. A pessoa entende depois todas as sílabas, tudo mais. É ruim? É, porque não segue a ordem, né, lógica da nossa língua. Aí o professor Falcão fala, às vezes até pelo silábico a pessoa foi. Pelo global a pessoa foi, mas tudo bem. Se ambas chegaram na leitura, ok. Então vamos para o próximo passo. Então, mas assim, igual a Jennifer falou, o fônico é realmente muito bom. Assim, não vou falar que um é melhor que o outro. Porque tem, por exemplo, crianças com dificuldades intelectuais. Elas preferem o silábico, por exemplo. Crianças com alguma outra dificuldade mental, algum atraso, por exemplo, o silábico. Crianças velhas, eu digo assim, crianças crescidas. A criança tem 10 anos e não aprendeu a ler. Vai pelo silábico, porque ela já entende, porque ela já entendeu os sons da língua, ela fala já faz 10 anos. Então vai pelo o adulto, silábico. Porque já está muito familiarizado com os sons. Então, a alfabetização de adultos é bem isso mesmo, né? Já mostra a sílaba e tudo mais. Paulo Freire, é verdade. É verdade. Agora sim, aí quando a criança é pequena, vale a pena fazer o fônico. Mas eu não vou dizer qual é melhor, porque é apenas um método. Ambos vão cair em aprender a decodificar. Então, agora nós chegamos num ponto em que a criança sabe decodificar. Ela olha a palavra passagem, mesmo que tenha 2 S e o G com o E e o M no final, ela consegue ler. Passagem.
Ela sabe o que é passagem? Pode ser que não, mas ela conseguiu ler. Então, essa é a primeira etapa, decodificar. A segunda etapa é entender o que lê. Mas, então, o segundo passo é isso, exercitar a interpretação.